Abram suas Bíblias no Velho Testamento, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 17. Antigo Testamento. Coloca o dedinho ali. Êxodo 17. E também no Novo Testamento, João, Evangelho, capítulo 7. Êxodo 17 e João, capítulo 7. Se você não tiver, não há problema, eu vou estar lendo, você pode acompanhar. Êxodo 17, eu vou estar lendo os versos 1 até o 7. Depois João, capítulo 7. Podemos ficar de pé mais uma vez? Vocês já ficaram de pé bastante, né? Mas um alongamento, né? Êxodo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. E acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o rio Nilo, lá no Egito, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Agora em João, Novo Testamento, capítulo 7. A partir do versículo de número 37. João 7, 37 a 44. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Essa é a palavra do Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, te peço, Pai, fala conosco. Fala, Senhor, nossas mentes, corações. Ô, Pai, direciona-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como é que essas duas partes, esses dois textos se encaixam? Como é que elas duas se complementam aqui? Você ouviu que o primeiro versículo de João foi no dia, né? No último e mais importante dia da festa. Que festa era essa? É a festa chamada dos tabernáculos.
A nação de Israel, até o dia de hoje, celebra 3 festas assim, as mais importantes. Eles têm mais, mas há 3 períodos do ano que são assim bastante importantes. Um deles é o dia que nós chamamos para nós da ressurreição, mas é a Páscoa, depois o dia de Pentecostes e depois no outono eles celebram essa festa chamada dos tabernáculos. Tabernáculo no sentido de uma tenda. Quando o povo de Israel saiu do Egito com mão forte, vocês se lembram? Liderado por Moisés e Arão, Deus com mão forte os tirou do Egito, eles tiveram que peregrinar no deserto. E por causa da sua cabeça dura, pescoço duro, da sua desobediência, vocês viram como eles são nice aqui, né? Tudo reclamando. 2 semanas atrás falamos reclamando da comida, a questão da serpente, vocês se lembram, né? 2 semanas atrás, ou vai lá no canal do YouTube, você vai ver a palavra ali. Como é que esse povo é? Povo duro. Uma viagem que deveria levar 12 dias para atravessar um deserto, eles levaram mais que 40 anos. Por causa do coração duro, da desobediência. E aqui nessa passagem, né? Eles passaram, nesses 40 anos, passaram muitas necessidades. Hoje, sede. Outro dia, fome. Sempre. Alguma coisa estava faltando. Então, a festa dos tabernáculos é uma festa anual, eles continuam a celebrar até o dia de hoje, onde eles armam tendas, normalmente vão para o backyard, está meio frio às vezes, né? Mas eles vão lá fora, armam as tendas e, nesse período, eles vão se lembrar da provisão de Deus durante os 40 anos a mais no deserto. Pegaram isso? Nós, pessoalmente, anos atrás, lá no mesmo lugar que nós moramos hoje, nós tínhamos um vizinho que eles eram judeus ortodoxos. Então, eles chegavam na época da festa dos tabernáculos. Eles armavam ali, havia um deck, né? Tem lá a piscina, tinha um deck, eles armavam uma tendinha e a gente podia ver à noite. Família toda reunida, eles celebrando, cantando e contando as histórias de como Deus os havia livrado, provido para eles durante. Então, essa é a festa. Dentro desse contexto, uma parte da festa é que o sacerdote ia até uma fonte, lá perto do templo, com um pote de ouro. Ele enchia aquele pote de água daquela fonte. E ele saía num processional, uma procissão. O povo todo atrás, o sacerdote na frente, devagar, cerimoniosamente, iam até o altar, lá no templo, e eles despejavam a água. E era uma maneira de dizer, Senhor, obrigado pela provisão da água no deserto. Estão comigo? Bem, está chegando a hora de Jesus ser crucificado. Então Jesus sabia que a trama já estava ali para as pessoas o prenderem, maltratá-lo, julgá-lo e tudo mais. Então Jesus estava assim, discretamente na festa. Mas nesse momento que eles estão fazendo aquela cerimonial com a água solene de trazer para derramar no altar, Jesus se levanta e dá um grito. Aqui o texto falou em alta voz. E ele falou o que para aquela gente ali? Ele disse para aquele povo todo, né? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você já imaginou o impacto? Ele está dizendo, né? Aquela água ali não se compara com a água, porque aqui não é água, aqui já são fontes de rios de água viva. E o texto nos informa que ele estava se referindo ao Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado, porque Jesus não havia sido glorificado. Conseguiram pegar a ideia? Eu vou juntar um pouquinho mais o Antigo Testamento, mas você está vendo o contexto. Tabernáculos sendo celebrado. É nesse contexto que nós vamos ouvir falar hoje, se você gosta de falar um título, é o dom, o presente, a dádiva do Espírito Santo. Todo esse mês falando do relacionamento de Deus para conosco. E uma parte desse relacionamento, vimos Deus Pai, que nos amou, Deus Filho, Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, e agora temos o Espírito Santo, que é esse presente, né? Deus Pai, Criador, Deus Filho, que é Emmanuel, Deus conosco, e agora o Espírito Santo. E eu vou trabalhar isso um pouquinho mais à medida que vamos. Por que isso é importante? Porque se nós vimos, Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus está interessado somente em relacionamento, desde a criação. Todo o alvo de Deus é relacionamento.
Isso é o que distingue, isso é o que separa o cristianismo de todas as demais religiões. Todas as demais religiões têm a ver com você cumprir uma série de mandamentos, regulamentos, é disciplina. Você pode ver, por exemplo, o islamismo. A própria palavra Islã quer dizer disciplina, orações diárias, exercícios diários. Você tem uma série de situações que você deixa de fazer, judaísmo, mormonismo, testemunhas de Jeová e por aí afora. Tudo a ver com cumprir regulamentos, a não ser o seguir a Jesus. Tudo tem a ver com relacionamento. Ele quer estar conosco. Ele quer estar conosco. Jesus falou, inclusive, quando ele estava prestes a terminar o seu ministério, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro como eu, referindo-se ao Espírito Santo. Então, esse é o presente, a dádiva do Espírito Santo, porque ele quer um relacionamento conosco. Se você tiver tempo, vai lá em 2 Pedro capítulo 1, você vai perceber que ele vai falar assim, que nós somos muito mais do que filhos de Deus, que já é suficiente. Nós somos participantes. Gente, estudando, eu estou tentando assim, Senhor, como é que é isso? Eu sou participante da natureza divina. Você já imagine isso. Em Jesus, nós somos elevados para pessoas que são... Nós temos parceria. Gente, eu entendo aqui na mente, mas ainda está tendo dificuldade para poder captar tudo isso. Então, se vamos dividir esse ensino em algumas partes, vamos olhar assim. Como foi a questão, a história, como foi o caminho preparado do Espírito Santo até agora, Antigo Testamento para Novo Testamento? Como é que foi isso aí? E a segunda parte seria, como é que eu recebo o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo foi dado? E como é que eu posso ter o Espírito Santo? E por último, como é que eu sei? Se eu penso que eu já tenho o Espírito Santo, como é que eu sei que realmente tenho? Então vamos trabalhar nessa ordem aqui. O que aconteceu em relação ao Espírito Santo? Como é que era antes? Se você olhar para o Antigo Testamento, e Jesus fala aqui que o Espírito Santo ainda não foi dado, porque ele não foi glorificado. Ou seja, ele ainda não foi crucificado, ele não foi morto na cruz, sua missão não está completa, então o Espírito Santo não foi dado. Então como é que era até então? Olha para o Antigo Testamento. Lá na criação você vê, né, o Espírito Santo pairava sobre o abismo, né, a terra era assim, forma e vazia, o Espírito Santo, ele já estava presente. Ele não começou a existir depois que Jesus ascendeu ao céu. Ele é Deus, ele é uma pessoa, sempre existiu. Mas no Antigo Testamento era assim. Por exemplo, Moisés, o líder de Israel, para guiar o povo de Deus, o Espírito Santo vinha e enchia a vida de Moisés. Era a presença de Deus. Há um momento que Moisés, o povo aprontou, Deus falou assim, chega, não aguento mais, dessa vez vou acabar com todo mundo. E Moisés, não se preocupe, a gente começa tudo de novo. Na sua família eu vou fazer o que eu fiz lá com Abraão e os demais. E Moisés fala, de jeito nenhum. Se o senhor vai fazer isso, pode riscar o meu nome. Já viu que homem esse líder? Então o senhor tira o meu nome do livro da vida. E Deus mudou de ideia, graças a Deus, e foi à frente. Mas Deus falou assim, mas eu não vou com vocês mais. E Moisés fala, se o senhor não for conosco, nós não vamos. Então é a ideia da presença. Você pode chamar isso de visitação. Davi vai lutar com Golias, um menino, jovem, inexperiente, experiente como um pastor, experiente com animais, mas nunca na guerra. O que acontece? O Espírito Santo de Deus vem, enche a vida do Davi. Então ele visita. Pega o Sansão. Lembra que a gente fala que o Sansão, a força dele não estava no cabelo. Quando a Dalila corta o cabelo lá em Juízes 17, você pode dar uma olhada, quando ela corta o cabelo dele, ele perde a força. Aí a palavra fala assim, e ele quando acordou, ele se deu conta que Deus já não estava mais com ele. É o Espírito Santo que estava com ele. Então no Antigo Testamento é assim, não é que o Espírito Santo vinha e desaparecia, ele presente, mas ele somente visitava as pessoas por um propósito específico, por um momento específico, para uma razão específica. E vinham, agora que Jesus está prestes a ser glorificado, ele está prometendo o Espírito Santo, não mais para visitar, mas para estar conosco. Pare e pense comigo. Isso aqui não é bronca não, gente. Isso é exortação para mim mesmo. Pare. Jesus está falando, né?
No Antigo Testamento ele visitava. Agora no Novo Testamento ele vai habitar. Ele vai estar em nós. Eu creio que se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele falaria num inglês muito mal falado, ele falaria assim: vocês pensam, já era demais quando o Espírito Santo visitava. Agora que o Espírito Santo vai habitar em vocês, vocês não viram, you ain't seen nothing yet. Em inglês ruim, não repito esse inglês, né? Mas a ideia de construção. Você não viu nada ainda. Não se compara o que vai acontecer. Man, fiquei pensando comigo, né? Se é esse o caso, que agora ele está comigo, aí nós temos que ficar fazendo perguntas para nós. Lembra que eu falei? Participante da natureza divina. O Espírito Santo, que é Deus, uma pessoa habitando em mim. Olha a pergunta que eu me fiz, que eu queria que você fizesse a você mesmo. Então, se eu sou um filho de Deus, se eu criei em Jesus Cristo, eu recebi como Salvador, recebi a dádiva do Espírito Santo, que habita em mim, qual é a desculpa que eu dou a mim mesmo para uma vida espiritual medíocre? Como é que eu explico isso? Como é que eu explico a minha vida ainda cheia de ressentimento? Se Deus habita em mim, como é que eu vou explicar uma vida cheia de medo do hoje e do amanhã? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explicar uma vida cheia de ansiedade e preocupação? Nós cantamos tanto sobre Deus, como grande Ele é, e vamos cantar mais. Mas se esse é o caso, se eu sou participante da natureza divina, se o Espírito Santo habita, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou desculpar isso? Não estou dando bronco não, gente. Estou falando aqui como essa palavra falou para mim. Porque se é a palavra dele que ele está em mim... Uau! Moisés um dia falou para o Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí o Senhor falou assim: eu não posso te mostrar, Moisés. Que se vocês verem a minha glória, você morre. Então ele falou assim: Moisés, vou colocar você na fenda da rocha. Então eu vou passar as minhas costas. Você só dá uma olhada nas minhas costas. Simbólico. E só aquele momento foi tão maravilhoso que diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. O povo pediu para Moisés colocar um véu, porque ele falou: Moisés, a gente não aguenta a presença de Deus. Agora, quando Jesus vem, e ele nos dá o Espírito Santo, olha que a palavra de Deus fala sobre isso. E fala assim, né? O verbo se fez carne, falando de Jesus, e habitou entre nós. E nós temos visto a sua glória. Moisés não conseguiu ver, mas por causa de Jesus, nós vimos a sua glória, a glória do único Filho de Deus, que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais tarde, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4:6, fala assim: o mesmo Deus que disse que haja luz nas trevas, lá em Gênesis, também fez a sua luz brilhar em nossos corações, para nos dar a luz do conhecimento, ouça, da glória de Deus, expressa na face de Cristo. Você está me acompanhando? Uau! Você vê, esse é o contexto. Antigo Testamento, visitação. Com Jesus, habitação. Está em nós. E como é que ele é recebido? Eu creio que a gente tem uma ideia, mas vamos só reforçar aquilo, né? E Jesus falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, primeiro passo, venha a mim. Lembra que eu falei? Cristianismo não é membresia. Aliás, eu estou muito feliz com aqueles que fizeram a classe de membros, que estão me entregando os seus formulários. Então, você que ainda não entregou, seu safado. Não esqueça o safado. Pode entregar, eu tenho cópias extras, caso você tenha perdido os formulários. Fecha o parênteses. Amém, né? Mas, voltando aqui, então... venha a mim, ele diz. Não é questão de regras, não é ser membro da igreja, apesar que isso é importante, não é ser parte, não é isso, gente. É um relacionamento com ele. Então, venha a mim, Jesus falou. Você quer o Espírito Santo? Vá a Jesus.
E ele diz, aquele que crê em mim, então, venha a mim e beba, e quem crer em mim, aí ele vai dizer, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele estava se referindo ao Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado aos que creem, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, como é que a gente recebe? Vindo a Jesus. Por que isso? Vamos voltar a Êxodo, não precisa voltar na Bíblia, não, só ouça. O que aconteceu em Êxodo? Moisés foi instruído, pega a vara que você usou lá no Rio Nilo. E quando ele usou aquela vara no Rio Nilo, o que aconteceu? Milagres aconteceram, né? A água virou sangue, em um outro momento, rãs, né? Sapos saíram. Bom, você vai lá em Êxodo, você vai ver a história completa, né? Mas aquela mesma vara, Moisés, pega aquela vara e vai na rocha. Você já viu água sair de rocha, gente? Nunca. E ele diz, bate. Agora, pais, avós presentes aqui, a vara, no contexto familiar, significa o quê? Disciplina. Não é punição, é correção. No caso de Deus, significa que Deus é um pai amoroso. O que é que ele faz? Ele está trazendo correção. Certo? Você acha que o povo de Israel era um povo bonzinho, lá no deserto? Você acha que nós somos diferentes deles? Então, o que a gente merece? Mas você já pensou se Deus pegasse a vara dele e desse na gente? O que aconteceria conosco? Sobrava ninguém. Então, como é que eu recebo? Quando Jesus fala, vem a mim, o que ele está falando? Essa gente que não merece. Esse povo que não tem jeito. Que toda vez está só tropeçando e me negando e aprontando toda hora. Em pensamento, em atitude, em ação, em sentimento, todo o tempo. É o que Deus faz. A vara é o julgamento, a rocha, Jesus. Coloca toda a punição que você e eu merecemos nele. E Jesus fala, quem vem a mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Como é que eu recebo isso? Indo a Jesus. Não tem uma receita para você dar, não vou dizer para você andar 10 vezes em volta aqui da igreja falando, recitando o Pai Nosso ou o que seja, isso não vai adiantar. Nem frequentar a igreja assiduamente por um ano inteiro, nem dar o seu dízimo, nem fazer um cheque de $65.000 para ajudar a pagar o mortgage. Poderia, se você quiser fazer, pode fazer, mas nada disso vai poder resolver, vai poder te dar o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo de Deus na sua vida? Vai a Jesus. Porque Ele já levou a varada que você e eu merecíamos. E por causa dele, rios de água viva virão de nós. Pedro falou isso bem claro, lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus estava sendo derramado, ele falou assim, no versículo 37, o povo ficou tão apavorado quando ele ouviu a palavra, a pregação, eles disseram, que faremos, irmãos? Aí o Pedro fala, arrependei-vos e sejam batizados, cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o presente, o dom, a dádiva do Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo? Venha a Jesus. Está com sede? Venha a Jesus. E do seu interior virão rios de água viva. Eu sei que muitas igrejas locais, as pessoas oram e impõem as mãos para que seja o Espírito Santo de Deus, né? Venha. Irmãos, eu não quero julgar ninguém. Creio que a palavra deixa muito claro. Você quer o Espírito Santo? Venha a Jesus. Venha a Jesus, creia nele. Creia que ele já tomou a varada por você. Pagou os seus pecados. E você vai receber o Espírito Santo. Como é que eu sei que eu tenho? Como é que eu posso julgar? Eu creio que tem 3 áreas aqui. Ele renova, ele purifica e ele flui. Como é que eu sei qual é o teste? O Espírito Santo renova, ele purifica e ele flui. Como é que eu vou desembrulhar isso aqui? O que é que ele renova? Como é que ele renova? Nós sabemos que ele renova de dentro para fora. Qual o método que ele usa? O Espírito Santo, imagina assim, hoje a igreja está mais escura, vocês notaram isso?
Porque ela está mais escura, o que está acontecendo? Onde é que está o foco? O que está sendo mais visto? Aqui, não é isso? Só para você ter uma ideia. Imagine que todas essas luzes estivessem apagadas e tivesse apenas um, como é que chama aquela, refletor, aquelas luzes, né, de teatro, né, que vem, aquela, holofote, assim, né? Imagine que só aquele. O Espírito Santo faz uma coisa e uma coisa somente. Ele disse, ele veio para nos convencer, lembrar o que Jesus ensinou, então ele apaga tudo e só põe os nossos olhos onde? Em Jesus. Cada dia ele vai apagando tudo que é distração. A gente não vê nada, só Jesus. Só Jesus. Romanos 5 fala assim, e a esperança que ele nos colocou, ela não pode desaparecer, porque ela foi derramada, o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo, que nos foi dado. Então ele faz com que a gente olhe para Jesus. Então ele olha para Jesus nos lembrando que ele ensinou. O que foi que ele fez? O que ele nos fez? Ele olha para Jesus, aponta como Jesus como Salvador, como um guia, como aquele que cura, como um amigo, como o caminho, como aquele que está sempre conosco, como o nosso alvo. Como é que ele renova? Cada dia nós olhamos mais e mais e mais para Jesus. Se eu estou nesse mundo, gente, é impossível não lidar com rejeição. É impossível. Eu não sei como você lida com isso aí. Mas para mim, toda vez que uma pessoa, uma família, uma pessoa, um indivíduo, por uma razão, um desacordo qualquer, deixa a igreja, irmãos, não é questão numérica por mais um, ou menos um. Os filhos são de Deus, mas a dor que isso causa. Separação, quando a gente briga com alguém, um amigo, né? E crítica. Como é tremendo nesse mundo. Mas quando eu olho para Jesus e vejo Jesus sendo rejeitado, insultado, machucado, criticado, e eu vejo como ele reage cheio do amor de Deus, o que acontece? Aquele amor invade a minha vida muda. Então como é que eu sei que eu estou com o Espírito Santo? Porque a rejeição acontece, ninguém vai ser imune. Mas como é que eu reajo à rejeição? Como Jesus. Por quê? Eu estou olhando para Ele, o Espírito Santo está me colocando para olhar para Ele. Eu estou refletindo quem Ele é. Questão da preocupação. Falei isso na semana anterior. Preocupação é humana. Mas preocupação é estar preocupado com algo que ainda vai acontecer e eu não tenho controle. Ou seja, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor não tem controle de nada. O Senhor é Deus, mas o Senhor não tem controle de nada. Eu estou à mercê das circunstâncias. Isso não é verdade. E temor, ele vai trabalhando. Como é então eu sei? Ele renova. Como é que eu sei? Cada dia mais, né? Lá, 2 Coríntios 3,18 fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória. Porque o Espírito Santo está apontando para mim. Sempre Jesus para mim. Mas ele também, ele limpa, ele purifica. Tem um poder de transformação. De dentro para fora. Eu queria te dar para você um para casa. Chega em casa e diz assim, prometo que não vou reagir, prometo que não vou ficar bravo contigo, com seus familiares. Pergunta ao seu familiar, você tem observado transformação na minha vida? Eu estou mais calmo, eu estou mais manso, eu tenho lidado com as adversidades melhor. E diga, pode chegar tranquilo. Não vou bater com você com uma panela, nada disso, você pode falar para mim. Sem julgamento. Porque quando o Espírito Santo está em mim, sabe o que acontece? Ele transforma. Pode não ser assim, mas a cada dia algo vai acontecer, vai mudando. Tem uma história antiga, eles não moram mais na nossa região, mas eu me lembro um casal novo na igreja, ministério em inglês, moça brasileira, rapaz americano. Ambos um casal muito simpático, muito bonitos. A moça entrou numa classe de capoeira e depois se envolveu romanticamente lá com o mestre da capoeira. Eu me lembro que o rapaz descobriu e ele foi tomar satisfação com ela e o mestre de capoeira. Você já sabe o resultado, né? Ele apanhou e apanhou muito.
Eu me lembro que eu estava aqui no escritório da igreja sozinho, ele bateu lá a campainha, eu fui abrir a porta, estava ele todo machucado. E quando ele começou a contar, eu falei, pronto, Jesus já perdeu outra pessoa. Como é que ele vai? Ele é novo convertido, como é que ele vai? E a moça que eu tinha trazido a Jesus, porque ela tinha visto o evangelho, eu falei, está perdido o caso. O que vai ser desse moço? Para minha surpresa, olha que pastor incrédulo, né? Ele falou, pastor, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse Jesus. Ele a perdoou, se reconciliaram, e como fala lá os fairy tales, viveram felizes para sempre. Você já entendeu o que o Espírito Santo faz? Ele purifica, ele transforma, ele vai lá de dentro. Então ele renova a gente, mostrando quem Jesus é. Cada dia mais como ele. Romanos 8 fala isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, né? Pois aqueles que ele predestinou também, que ele chamou, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É isso que ele está fazendo. A gente vai olhando para Jesus e sendo mudado. Linguajar, o pensar, o agir, o reagir. E também ele vai nos purificando, vai tirando tudo aquilo que não pertence, né? Ao ressentimento, à mágoa, à ira, à raiva, tudo ele vai mudando em nós, preocupação. Mas por último, não só ele renova, não só ele purifica, mas também ele flui. Você quer saber se tem o Espírito Santo de Deus? Eu te dei o para casa te perguntar aos que estão ao seu redor, você está vendo mudança em mim? Não para ser, mas porque eu sou. Porque nós somos transformados porque vamos a Jesus. Somos dele. Ele flui em que sentido? O Espírito Santo não é apenas algo que enche a minha vida. Um rio de água viva você não pode conter. Então ele transborda. Transborda para o cônjuge, transborda para os filhos, se você é casado, transborda para os vizinhos, para os colegas, para os irmãos na igreja, para a comunidade, para o trabalho, todo lugar. Você não consegue parar de fluir. Rios de água viva vão estar fluindo. Ele é uma pessoa, lembre-se disso. No caminho por aqui eu estava conversando com o jovem Efraim, né, que só tem 18 anos de idade, né? Ele gostaria de ser só 18, né, filho? E o Efraim me perguntava, falando, nós estávamos comentando assim, né, gerais, e ele perguntou, e como é que eu consigo me aproximar do Espírito Santo mais? Eu lembrei a ele, como é que foi que eu conheci você, Efraim? Foi através da Miele. Vocês lembram? A Miele me apresentou, tem um rapaz aqui, tá na minha casa, tudo bem. Depois, houve um dia que, não sei qual foi o evento, então, esse é o pastor Renato, esse é o Efraim. Ouvi dele, apertei a mão. Aí depois começamos a fazer ministério juntos, mais tempo juntos. Depois, você notou o que vai acontecendo? Tudo começa com vindo a Jesus. Depois do tempo ouvir dele, entregar a vida a ele, intimidade com ele, mais e mais e mais e mais. O Espírito Santo coloca o holofote em Jesus, o Espírito Santo flui através de você. Isso não é a palavra bronca, gente. Porque o ponto é todo assim. Senhor, se esse é o caso, por que eu estou preocupado? Por que eu estou nervoso? Por que o meu coração está cheio de mágoa? Por que medo, Senhor? Por que raiva? Por que insegurança? Porque toda vez que vier, que eu ouvir isso, só tem um recurso. Qual o recurso? Correr para Ele, beber dele, Jesus, e aí deixar que os rios de água viva possam fluir do meu interior. Abra seu coração para Jesus. Abra. Creia nele. Receba o dom, a dádiva, o presente do Espírito Santo. E se você já o recebeu, restaure, renove. E depois permita que os rios de água viva possam fluir de você.
Amém? Ele é a pessoa, Ele é Deus. Nosso primeiro cântico de hoje falou sobre como Deus conosco, soberano, tremendo. Quero pedir ao grupo de louvor que possa vir rapidamente. Eu queria que você parasse enquanto eles estão se preparando. Desliga um pouquinho, feche os seus olhos, só por um momento, e reflita nessa palavra por um momento. Para alguns de nós, a amargura tem que ir embora e doçura tem que entrar. Para alguns de nós, ao invés de lidar com crítica, com pedradas, eu vou lidar com críticas com compaixão. Ao invés de revidar, eu vou ter compaixão e abençoar. Eu vou perceber, olhando para Jesus, seguindo a luz do holofote do Espírito Santo, e vendo como é grande o seu amor. E esse amor vai fluir através da minha vida. Peça ao Deus que abra o seu coração, estica sua mente e te dê essa compreensão, em nome de Jesus. Pai querido, eu tenho sede, Senhor. Eu confesso, Pai, aqui diante dessa congregação que eu consegui, Senhor, nessa semana, nessas horas, ó Deus, eu consegui captar intelectualmente essa palavra. Mas, Senhor, tem muita luta, Senhor, para captá-la na prática. Imagina que eu não estou só, Senhor. Então, opera em nós, Senhor. Opera em nós, ó Deus. Abre meus olhos, deixa-me ver quem Jesus é, Senhor. O amor dele para comigo. A varada que ele recebeu na cruz por meu lugar. Envie com essa sede, Pai, ser saciada. Vindo a Ele e crendo nele. Santo Espírito, renove, purifique, flua em mim. Me coloco diante do Senhor nas tuas mãos, me entrego a Ti, me rendo a Ti, em nome de Jesus.